Esse vídeo tem o objetivo de te impulsionar a fazer os movimentos e dar os passos em direção àquilo que você tem vontade de fazer, almeja e pode até colocar num lugar de sonho, de objetivo, mas que depende exclusivamente de você. Eu vou te contar um pouco do que eu fiz, como que isso realmente foi mudando o rumo das coisas e também trazer essa questão dos movimentos diferentes daquele que a gente já seguiu, das mudanças de rotas, da idade. Então, eu já tinha trilhado um caminho, já trabalhava bastante tempo com desenvolvimento humano, já tinha passado por várias empresas e nunca tinha dado aula na minha vida e não tinha pensado em ser professora. Eu trabalhava com educação dentro de empresas, como multiplicadora, facilitadora, consultora. Mas aqui eu tô falando de uma profissão que é exclusivamente docente, que trabalha dentro de uma universidade, de uma faculdade, de um curso. E uma pessoa, no decorrer da minha caminhada, me disse que que eu teria potencial para ser professora. E eu tinha na época, eu acho que eu devia ter uns 33 anos, e, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu acreditava que eu precisava de mais títulos, que eu precisava, é, estar mais preparada, e na verdade a gente consegue se preparar muitas vezes, mas tem algumas questões que só na prática a gente vai aprender. E o que aconteceu que foi em 2014, eu acho, 2013 ou 14, que eu fui atrás disso. Eu fui atrás desse lugar, desse trabalho, dessa profissão. E eu fui atrás enviando o meu material, meu currículo para algumas faculdades, para algumas universidades, e, e eu fui chamada para fazer uma entrevista. Numa delas me chamou. E quando essa pessoa me chamou, esse coordenador, ele conversou comigo e disse que eu tinha realmente capacidade, habilidade, tempo de experiência e que eu poderia sim ser uma professora, só que não tinha vaga naquela faculdade. E que eu precisaria esperar, abrir o edital, todas aquelas coisas. E eu disse, tá tudo certo, nem estava esperando, né, por isso. E que aconteceu que uns 2 meses ou menos que isso depois, essa instituição entrou em contato comigo porque eles precisaram com urgência de uma substituição. E aí eu passei por um processo seletivo e comecei. E eu comecei a aprender realmente muitas coisas que eu já sabia, mas eu tive que colocar em prática, porque é no dia a dia, é na experiência que você aprende. E ali começou a minha nova carreira, minha nova profissão, a partir dos 35 anos, eu acho que eu tinha, como docente, como uma pessoa que começou a lecionar para adultos dentro de instituições, e, e eu fiz isso por durante muitos anos, e eu me apaixonei por esse lugar, porque o ensino, ele é algo que realmente tem a ver com o que eu gosto de fazer, com o que eu tenho, habilidade para fazer, e só que eu não tinha visualizado esse tipo de ensino, eu tinha visualizado outros, tá? Então, o que aconteceu que porque alguém também enxergou, eu eu fiz a minha parte. E eu acho que o vídeo ele tem essa característica aqui de fazer você fazer a sua parte. Porque a vida ela vai de algum jeito fazer a parte dela, se for para que você viva aquilo. Mas se você não fizer a sua parte, você não pode ficar esperando, porque se eu não tivesse feito esse movimento, eu não teria tido esse recorte na história da minha vida. Isso é muito importante da gente entender
que nós temos uma responsabilidade gigantesca com o nosso futuro, com o nosso presente, com as coisas que a gente tem vontade de fazer. E independente da idade, eu já tinha tido muitas experiências, já tinha, estava na minha segunda empresa que eu tinha aberto, eu tinha começado a lecionar para em cursos técnicos, né? Mas estar dentro de uma universidade era algo que eu ainda não tinha imaginado, né? E, e foi uma experiência muito, muito rica, realmente, um divisor de águas na minha vida, aonde me faz acreditar que propósito é algo que se desenha na nossa vida no caminhar. Então, como eu trabalho muito também ajudando as pessoas a desenharem as suas carreiras, a recalcularem as rotas e principalmente enxergarem os seus potenciais, eu acredito muito nisso. Que a gente não tem que ficar agoniado tentando encontrar esse propósito muitas vezes, porque ele está no nosso passo. Quando a gente começa a andar e a gente vai possivelmente cruzar com outras coisas e de repente se abre um outro leque de profissão, um outro leque de habilidades que você começa a desenvolver e você percebe, nossa, realmente tenho a ver com isso. Eu sou boa nisso, então eu vou continuar aprendendo sobre isso. E pode ser alguma coisa muito diferente do que você começou lá atrás, na sua faculdade, no seu curso, independente se você fez ou não, se você seguiu ou não por alguma instituição, mas o seu caminho, né? O desenho que você fez até agora, ele não quer dizer que ele definiu você. Você pode, a partir de agora, definir outra outra vertente, outra pessoa. Eu estou olhando para uma carta aqui que está escrito Renascimento, né? Essa palavra é muito interessante quando a gente começa um novo caminho, uma nova profissão, porque vai depender muito dessa força de se permitir ser ruim em alguma coisa nova. Porque quando a gente começa, a gente não é boa. A gente falha, né? A gente está aprendendo, é iniciante, então a gente vai fazer as coisas da maneira como o iniciante faz. Depois que você passou por muito tempo, né? E então você vai precisar ser ruim em alguma coisa boa, se você quer mudar a sua vida e construir novas profissões, né? Essa começou a partir dos meus 30 e teve outra que começou a partir dos 40, que tem a ver muito mais com o lado do autoconhecimento, que eu fui atrás, né, de me conhecer de outro jeito. Então, eu gosto muito desse lado que olha para o céu, que olha para questões que são profundas, né, que tem a ver com terapias. E eu fui buscar outros tipos de conhecimento, me conheci muito, e a partir daí eu também aprendi, me formei em outros tipos de trabalho, e hoje eu me divido em coisas, em funções, em ações, atividades que têm a ver comigo, né? Que tem a ver com a Sabrina. E isso eu sinto que tem completamente uma questão de eu não sossegar em aprender também, né? Eu sou curiosa, eu vou atrás, mas de se sentir vivo fazendo alguma coisa que você realmente serve outras pessoas, você ajuda outras pessoas, você muda a vida de outras pessoas. Então, eu vou continuar fazendo isso, né? Quando eu tiver 50, 60, 70, eu acredito que eu vou continuar fazendo isso porque isso me traz vida. E então esse conteúdo aqui, ele vai falar muito sobre
como a gente se coloca a favor, a serviço da vida, como a gente faz os movimentos para que as coisas aconteçam para nós, como que a gente identifica quando as coisas não estão boas e a gente tem que sair daquilo, né? Então, não tô feliz fazendo isso, eu preciso mudar, mas eu não sei o que que eu faço. Isso também já me pegou. Então, não é porque eu trabalho com esse ramo que isso também não me pega. Já fiquei com dúvida, já fiquei sem saber se realmente eu tinha que seguir só aquele caminho ou se eu tinha que seguir vários caminhos. E a gente sempre volta para dentro, né? A gente sempre volta para aquele lugar de o que que realmente você sabe fazer e não força. Que você não precisa de tanta habilidade, desenvolver tanta essa habilidade, ela é natural em você. E claro que tem outras coisas que a gente precisa estudar para se informar, para acompanhar. Se eu não entrar na inteligência artificial hoje, eu fico muito para trás. Se eu não aprender sobre isso. Se eu não aprender sobre o que o futuro do trabalho está reservando, como que as coisas vão se direcionar a partir de agora, eu não consigo ajudar as pessoas. Se eu não aprender sobre como eu me desenvolvo e melhoro a cada dia, como é que eu vou conseguir desenvolver e ajudar as pessoas a melhorarem? Então, parar de aprender e estudar não é uma escolha. A gente não pode seguir por esse caminho. Mas a gente precisa entender que dá para fazer mudanças em qualquer momento, se você quiser. É só sentir e dar um passo, pequeno que seja. Um passo pode ser conversar com alguém que você confia, pode ser ligar para uma pessoa, mandar um e-mail para uma empresa, pode ser se inscrever num curso, pode ser fazer procurar coisas que você possa fazer que não tenham tanto investimento ou nenhum investimento. E isso é muito válido, né? Porque tem momentos da vida que a gente não pode, então a gente pode fazer o que dá, mas sempre dá para aprender. Tem muito, muito, muito conteúdo de graça. Então, aprender é a sua busca. E para 2026 eu quero te convidar a isso, a você olhar para a sua vida com esse olhar de fome de aprender, de fome de mudança, para você ter um trabalho que te preencha e que te traga recursos, que você não se contente com o que não está bom e que vá fazendo no paralelo essas mudanças. Não sai bruscamente de nenhum lugar sem ter alguma coisa que você ainda pode acompanhar e busque orientação, né? Busque ajuda, né? Busque parcerias para te ouvir, para te dar mão, né? E espero que esse conteúdo te ajude. Se ele fez sentido, me deixa saber e espalha para outras pessoas. Eu tenho esse compromisso aqui de levar a palavra para estimular pessoas a fazerem mudanças e movimentos que vão trazer significado para a vida e vão gerar mais felicidade. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo.